nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10, ainda aí. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Até aí, Mateus capítulo de número 27. Versículo 26, que diz assim: Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Podeis assentar dizendo: Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Aqui estamos em 17 de fevereiro de 2019 e o Senhor tem nos ajudado até o dia de hoje. Quantos já estão satisfeitos, que já estão no segundo mês do ano e ainda continuam crentes, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo padecendo? Mas tudo bem. Amém. Continuamos de pé ao lado de Jesus. Será simples, objetiva e direta. Eu quero falar um pouco sobre a maior pregação dentro da Bíblia Sagrada. O tema referência na Bíblia Sagrada. O tema que empurrou todos os profetas, desde o pecado de Adão, desde a queda do primeiro representante da humanidade, dos primeiros Adão e Eva, desde o pecado de Caim, e a frase que começa a falar de Jesus é que o descendente da mulher iria organizar tudo. O descendente da mulher iria tirar aquilo que foi ocasionado pela antiga serpente. De Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, todos os profetas, maiores, menores, Rei Davi e outros que vocês estudarem, vão falar sobre a vida de um Salvador. Vão falar sobre a vida do único que poderia livrar o homem do afastamento de Deus, do único que poderia sanar,
resolver consertar o erro cometido no jardim do Éden, a saber, o meu e o teu Jesus. Glória a Deus por isso. E amados, nós temos visto muitas pregações, temos visto muitos desejos, muitas habilidades, temos visto muitas pessoas falarem coisas interessantes no meio evangélico. E graças a Deus que existe a multiforme graça de Deus, né? Deus tem pastores como Hernandes Dias Lopes, catedrático em Bíblia. Deus tem pastores como Paulo Júnior, catedrático em Bíblia. Deus tem pastores como na nossa igreja, o jovem Carlos Júnior, o pastor Paulo Júnior, dentre outros e outros e outros. São muitos temas levantados no meio da fé cristã, né, irmão Sheila? Quando fala assim, Pentecoste, eita, se pudesse a gente passava por debaixo do banco e corria para os braços de Jesus no meio do fogo do redemoinho, igual Elias. E são temas maravilhosos, são temas bons de se ouvir, né, Welles? Diácono, temas bons, Tayandre, da gente degustar, da gente almoçar, da gente tomar um café da manhã. São muitos temas bons e maravilhosos, mas em toda a Bíblia Sagrada você vai ver profeta falando que viria um que consertaria o pecado de Adão. Você vai ver o Moisés falando em Deuteronômio 18 que viria um profeta semelhante a ele. A única diferença entre ele e aquele profeta é que quem não ouvisse aquele profeta, a sua alma morreria. A gente vai ver Josué falar do príncipe dos exércitos do Senhor. Lá atrás a gente vai ouvir assim uma coisa sobre Cordeiro Pascual, lá em Êxodo capítulo 12. E eu já quero começar dizendo, professor Omar, que esse Jesus de quem vamos falar um pouquinho, nada tem a ver com esse Jesus que criaram para Páscoa, esse Jesus de chocolate, esse Jesus de vinho, esse Jesus de barriga cheia. Não tem nada a ver com o libertador da humanidade. Esse Jesus do Natal, que às vezes e na maioria um Papai Noel toma o seu lugar, não tem. Isso é uma diminuição, isso é uma tentativa do diabo de frustrar o personagem principal da história de Deus, o meu e o teu Jesus. Por não entender que Jesus já era Deus. A minha conversa com o testemunho de Jeová começa assim: Jesus já existia? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Alguns querem dizer que Jesus foi criado, mas Miqueias 5, 2 diz: um menino nos nasceu, cuja origem é desde a eternidade. O profeta que mais falou de Jesus fala que o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, mas ele também é Pai de toda a eternidade. Isaías diz que uma virgem daria à luz a um menino, e o seu nome seria Emanuel. Repita comigo: Deus andou na terra e os homens o rejeitou. Querida e amada igreja, quando Adão, representando a mim e a você e a todas as nações, seja europeu, seja, me ajude aí,
asiático, quem mais? Hein? Africano, quem mais? Seja qual for a nação do mundo, quando o Filho do Homem assume a forma humana, ele estava assumindo o papel de sanar, de resolver o pecado que começou no jardim do Éden. Por quê? Eu fiz algumas anotações rápidas que diz que o pecado é contra Deus, porque afeta toda a criação e toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O pecado distorce a verdade. O pecado é a tentativa errada de aliviar as tensões de forma inapropriada. O pecado afronta a Deus, gera desobediência, gera orgulho, incredulidade, desejos errados, submissão à carne, isolamento, sentimento de culpa e constante sofrimento. E o pior de tudo, o pecado fez com que Adão fosse expulso do jardim do Éden, sem mais poder voltar. O pecado dos povos, representado, ensinado e explicado na nação de Israel, mostrava que devia acontecer, irmã Cleonice, sacrifícios, substitutos, para que o pecado do homem cometido, irmã Daiane, fosse aliviado, fosse temporariamente resolvido. E quando alguém matava um bode, quando alguém matava um cordeiro, quando alguém matava um cabrito, presbítero bispo tinha que colocar a mão sobre o animal e dizer: sobre ti está o meu pecado. E aquele animal, fosse uma rolinha, um pássaro, seja um boi, seja um animal dentro das condições financeiras que fosse, aquele animal pagava temporariamente, irmã Camila, pelo pecado que ele não cometeu. E durante uma vez no ano, até o sumo sacerdote, que cheio das suas roupas parecia um super-homem, tinha que sacrificar um animal pelo pecado dele e pelo pecado de todos que estavam à sua volta. Aí Paulo começa dizendo, 3:23 de Romanos: porque todos pecaram. Digam comigo: todos pecaram. Todos pecaram. Olhe para quem está do seu lado aí, diga: até você. É você. Não tem ninguém do meu lado. Sabe aquele ator que você gosta? Sabe aquele jogador que você gosta? Sabe aquele amigo de trabalho ou de faculdade que você tem afinidade? Silvio Santos, Ivete Sangalo, Bel, sei lá mais quem. Sabe Zezé de Camargo e Luciano, que faz muita gente chorar? Sabe? Eu estou desatualizado, aí só vocês. Eu não vou dar nomes novos, não. Pronto, rapaz, olha que coisa. Achei até um nome novo aqui: Robert Downey Jr., Homem de Ferro. Sabe? Todos esses pecaram. Todo o homem debaixo do sol e da terra pecou, e afastados foram da glória de Deus. E segundo a tradição judaica, a única forma de remediar, a única forma de justificar o homem diante de Deus, a única forma de corrigir pecado perante Deus
era derramando sangue de animais, sangue de bodes, sangue de ovelhas, mas o homem pecava de novo e tinha que morrer outro animal, ano após ano, e já estamos em 2019, do ano após Cristo. Os homens pecavam e o animal sofria, pecava e o animal sofria. Aí Deus no céu, uma coisa que me chama a atenção, se você ler o Antigo Testamento com calma, vai perceber que a cruz já estava na mente de Deus antes mesmo da criação. Te amar, te salvar, te livrar do pecado, do juízo e da morte, já era plano de Deus antes de criar Adão. Lá na cruz, lá no Éden, está escrito assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 8: Ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Agora você chega em João, um homem que não tinha muita aparência, não exigia muita coisa para pregar. Ele ia pregar no Jordão, o seu auditório era a poeira das regiões do Jordão. A sua comida predileta não era o melhor restaurante, o melhor hotel da cidade, não, era o Jordão. E aí este homem no meio de um dos seus sermões, ele diz assim, quando alguém está pensando que João é o tal, quando alguém está pensando que milagre acontece por causa de João, quando alguém está pensando, Joyce, que de João vinha toda aquela autoridade, toda aquela graça, toda aquela unção, João toma a palavra, olha para frente, olha para além da multidão que está bajulando ele e diz: está vindo ali, está vindo ali, está vindo ali, está ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Jesus não veio a este mundo a passeio. A centralidade da nossa fé, o objetivo de sermos salvos, a razão de ainda estarmos respirando, a razão de ainda estarmos de pé, a razão de você poder dar a paz do Senhor para alguém, sair maravilhado de uma escola dominical, dizer: Jesus falou comigo hoje, dizer: eu senti a graça hoje, foi Jesus ser levantado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Jesus, queiram os neopentecostais frustrarem esta visão do Evangelho, aí você vai, liga a televisão, eu sou dono de uma mega empresa, sou dono de uma empresa de surf, sou dono de uma mega empresa de perfumes, e eu sou a igreja tal. Não, Jesus não te chamou para ser rico, Ele te chamou para ser salvo. Glória a Deus. Jesus não te chamou para viver de aparência, Ele te chamou para te levar para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente enganado. Ah, Jesus, eu estou passando uma cruz tão pesada, eu estou passando uma dor tão pesada, ninguém me vê, ninguém me olha, a irmã líder do grupo não me contempla, não sabe o que eu estou passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o meu marido, a minha esposa, já não me dá atenção de antes. Parece que eu estou esquecido dentro da própria igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os nossos sofrimentos nem dão para comparar com aquilo que o Filho de Deus fez por mim e por você. Está pensando em regredir? Lembre de uma coisa:
a cédula de pecado que era contra nós, ele pregou na cruz. Sabe por quê? A ação de Jesus é a maior de todas as ações. Paulo diz assim: não há um justo sequer, nenhum que só faça o bem e não peque. Sabe o que isso quer dizer? Se Deus olha para a cruz, anos à frente, crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, se Deus olha para a cruz anos à frente e pensa, irmão Luiz, em colocar Noé na cruz para salvar a mim e a você, não tinha espaço para Noé na cruz, porque Noé se embebedou. Se Deus olha, professor Agson, para a cruz e tenta colocar Abraão, não tinha espaço para Abraão na cruz, porque Abraão mentiu sobre Sara ser sua esposa ou não. Se Deus olha lá para frente, para Moisés, não ia ter espaço para ele naquela cruz, porque Moisés feriu a rocha 2 vezes, e Paulo diz que aquela rocha era Jesus, só devia ser ferido uma vez, e na cruz do Calvário. Se Deus olha para a cruz e tenta botar Davi, o amado do Senhor, não ia ter espaço para Davi, porque Davi pecou e disse: em pecado me concebeu minha mãe. Se Deus olha para a cruz e tenta colocar Elias ou qualquer um dos profetas, não tinha espaço para pecador naquela cruz. Deus precisava de um cordeiro, diga comigo, puro, imaculado, que nunca pecou. Deus precisava de alguém que tivesse sangue inocente. Deus precisava de alguém que fosse capaz de tirar o pecado uma vez só. Mas enquanto Jesus é empendurado na cruz, e ele diz que importava ser empendurado na cruz, ele diz que a vida dele ninguém tirou. Ele diz assim, a minha vida ninguém me tira, eu a dou por amor de vós. Aí Pilatos disse: tu não te defendes diante de tanta acusação? Ele diz: eu tenho poder para te prender e para te soltar. Jesus olha no crivo, no olho de Pilatos, e diz assim: nenhum poder teria tu sobre mim, se do alto que me doce, que me antorabaixo, não te fosse dado. A razão de sermos crentes não é por congregarmos na Assembleia de Deus, não é por pertencermos a Deus é amor, não é por usarmos os melhores paletó, falarmos bem da cruz, falarmos bonito. Não. A razão por sermos crentes não é porque temos os melhores louvores. Não. A razão por sermos crentes não é porque somos os pais do Pentecoste no Brasil, porque entrou com a irmã Celina de Albuquerque e com Daniel Berg. Não. A Bíblia diz que tudo isso vem pela graça, para que ninguém bata no peito, Anselmo, e diga: eu sou salvo porque eu pertenço à igreja tal. É pela graça, para que para que ninguém se glorie em si mesmo. Quantos já foram alcançados pela graça do Deus te conhecer? Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aí Paulo fala: e isso não vem de vós,
Oh, aleluia! A razão de chegarmos ao primeiro ano de crente. Cadê aqui o adolescente mais novo que já completou 1 ano de crente? Um aninho, alguém tem 1 aninho aí de crente? Vocês são velhos. 2 anos. Olha, 3 anos. 4. Vocês são tudo velhos de crente. 5. A idade toda, eu não vou nem falar mais aí que já está. Eu vou chegar nos 16 e vou descobrir a idade de vocês. Mas a razão de estarmos de pé não é a quantidade de anos de evangelho que temos, mas é porque o Filho de Deus, no meio da justiça de Deus, que precisava de um que se tornasse culpado no nosso lugar, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Sabe quando está pensando em desviar? Sabe quando o diabo bota na tua cabeça, ficou desempregado, e aí, cadê o teu Deus? Está doente, e aí, cadê o teu Deus? Teu marido não se salva, e aí, está há 10 anos na igreja e ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E aí, deixa eu te falar uma coisa: maior do que tudo isso foi aquele que era puro sair do seu trono, assumir esta forma corpórea aqui, limitada, essa forma aqui, ó, que uma hora carrega a Júlia na costa e tem dor na coluna. Sabe, o maior amor do mundo. Ei, você, se você tivesse em dificuldade e a única forma de te salvar, eu vou ser sincero, se você quiser ser hipócrita, não é comigo, mas a única forma de te salvar, Marcelo, Anselmo, mocidade, criança, junto dos fiéis, senhores, se a única forma de salvar vocês fosse eu doar para a morte Benjamin e Júlia, bom sepultamento para vocês. Calma, Deus se alegra na morte dos crentes, só morre no tempo dele. Fica com medo não. Imagine um Deus que na sua mente decide doar o que ele tinha de melhor no céu. Aí no meio da conversação parece que eu vejo Isaías entrar no céu e Deus perguntar: a quem enviarei? Tu vai, Miguel? Vou nada, Senhor, eu sou anjo de guerra, meu negócio é cortar a espada. Ó, meu negócio não é salvar ninguém. Tu vai, Gabriel, hoje. Eu sou mensageiro, Senhor, meu negócio é levar mensagem, não é subir em cruz não. Serafim, querubim, vai para a cruz. Resumindo a história, do lado de Deus, do lado do Pai. Eu estou até do lado errado, viu? É do lado direito, mas o bicho está sentado ali. Deixa eu te falar, do lado direito do Pai. Levanta ele. Cananaia, fogo, panabada, cachorro, equivitora, mancho, que me ligue, darataca, machu, que delicassé. Levanta ele e diz: eis-me aqui, Pai. Tu me ligue, andarabachando, arabassoia, chora, mandagaia, sou. Arranja um lugar para mim na cruz, Pai, porque eu vou. Ei, a surianda, choria, sei. Aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? Glórias a Deus. Sabe? Glórias a Deus. Eu gosto na cruz e na Bíblia que Deus não esconde nada. Ah, mas eu não presto. Olha, Tayane, que conversa psicológica do diabo. O diabo não sabe o que a gente pensa, mas pode jogar pensamento. Eu não presto. Aí tem gente que fala: eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro, eu não presto. Fala pro diabo isso aqui, ó.
Jesus diz assim, ó: não foram vós que me escolheste, não, foi eu que escolhi a limitação de vocês, que mandou comandar da foxoria, foi eu que escolhi as dificuldades de vocês, foi eu que escolhi a fraqueza de vocês. Aí, irmão Carlos, e ouça isso aqui, ó, aqui, de olho fechado, aberto, ouça isso aqui, ó. Agradeça a Deus pela fraqueza, porque a graça dele se multiplica na fraqueza. Irmão, eu não sei o que é que está te impedindo de servir melhor a Jesus, mas de uma coisa eu tenho certeza: desde os meus 16 anos, a cruz está no fim. Ela é loucura para quem está morto, mas para nós é poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo disse: estamos mortos com Cristo, e agora que nós e Ele ressuscitou, nós que vivemos, temos que viver para Ele. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Eu tenho que parar, mas a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim: quando tudo estiver difícil, da onde, irmão Carlos? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quando tudo estiver escasso, está faltando mantimento, está faltando dinheiro de pagar a conta de luz, está faltando tudo, está escrito lá em Hebreus. O irmão Carlos não me deu a paz do Senhor. O irmão olhando para Jesus. Sabe por que muita gente está voltando? Porque não está olhando para Jesus. Sabe por que muita gente está regressando? Porque não está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que ele, sendo, aí Pedro começa, Pedro diz: vós não fostes salvos por sangue de bode, por sangue de animal algum, nem por coisa perecível. Aí os adolescentes cantam aí: nada além do sangue de Jesus. Detergente não limpa, água sanitária não limpa, finish não limpa. Pecado de ser humano só pode ser limpo pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. No meio da estrada, no meio de toda acusação, o sangue de Jesus. Cadê você alcançado pelo sangue? O sangue de Jesus nos purifica de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo pecado foi deixado na cruz do Calvário. E a Bíblia ainda diz que Deus, esse mesmo Deus que nos justificou em Jesus, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E se Deus lança lá, eu não vou lá buscar de volta. Se Deus guardei, e te digo uma coisa: ei, Jesus, o próprio Filho de Deus, foi traído por um dos seus discípulos, Judas. O Filho de Deus, irmã Rita, foi negado por um dos seus discípulos mais achegados, Pedro. O Filho de Deus foi julgado pelo sumo sacerdote Caifás e pelo seu sogro Anás. O Filho de Deus foi entregue. Agora, o que eu vejo dentro disso? Olha o que diz o texto. Eu não sei, olha a profundidade disso. Aí Anselmo pode até cantar, né, Anselmo? Se isso não for amor, o oceano secou. Porque, olha isso, diz que a Deus agradou moer o seu filho para salvar pessoas que não mereciam. Aí o texto lá em Romanos diz:
Nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não dá para falar tudo, mas quem conhece aqui como o café era moído antigamente, ou no pilão, ou quem já viu amendoim sendo moído no pilão aqui? Só para ver quem é velho. Aí ninguém levantou a mão, né? Mas eu já vi muito. Meu pai tinha um pilão e botava o amendoim no pilão, viu, Fernanda? E pro amendoim chegar pro lugar, meu irmão, era um pilão do tamanho de Tereza lá no Pastor de Nório. E batia, batia, até chegar a virar pó. Agora veja que coisa: moer amendoim. O texto diz que a Deus agradou moer o seu filho, porque ele levaria sobre si o pecado e a iniquidade de muitos. E agora, quando ele está indo para a cruz do Calvário, não dá, eu não vou lhe dar dimensão de nada, eu só sei lhe dizer que alguém bate nele com uma cana e pergunta para o Filho de Deus: quem te bateu? O outro vem e põe uma coroa de espinho, que segundo a tradição, ou Flávio Joséfo, tinha cerca de 9 centímetros aproximadamente, não precisamente, e bota na cabeça dele. E aí você já sabe que no chicote, todo mundo sabe disso, né? Aí Samuel Mariano renovou a versão de Shirley e vai cantar a cruz no chão, ao seu lado do carrasco, com o martelo na mão, e tal, e o martelo subiu, e tal, e o martelo desceu, e o prego foi, e tal, e Jesus estava ali. E antes disso, diz que os homens estavam chicotados. Você que está achando que é difícil ser crente, você que está achando que é difícil chegar até aqui só porque não arranjou um marido. Pode ser revelamento, né, irmão? Um dos dois é. Você que está achando que está difícil até aqui, diz que os homens com um chicote, com chumbo e osso na ponta, estava no couro do Filho de Deus e puxava, estava nas costas do Filho de Deus e puxava. Quem já assistiu aqui Paixão de Cristo? Tiver o Gibson, quem assistiu? Quando esse filme passou, eu trabalhava no Centro Empresarial em Guatemi, e um judeu que trabalhava comigo e era gerente se converteu ao assistir esse filme. Algumas pessoas teve caso de gente, Camila, que morreu dentro do cinema ao assistir esse filme, porque o coração não aguentou ver o flagelo que Jesus passou por amor de ti e por mim. Aí quando, olha, sabe, eu tenho que acabar, em nome de Jesus, oh meu Deus, me queimei com o meu pastor, mas deixa eu falar uma coisa para você, tá acabando já, conversa não, olha pra cá, o único ser humano e a única mãe que já sabia como seu filho ia morrer, porque o profeta Simeão disse a Maria: uma espada vai atravessar ele. E o único homem que já sabia de que morte iria morrer foi o meu e o teu Jesus. Aí ele vai resoluto, caminhando para a cruz do Calvário. Mas quando está perto da cruz do Calvário, Maiara, ele olha para a cruz, olha para a humanidade, olha para tanto pecado, olha para Doron, porque ele é onisciente, olha para toda a humanidade caída, mas ele olha para o chicote, olha para a cruz, e é desse Jesus que Isaías está falando. Ele era desprezado, é de Jesus flagelado, não é Jesus o tempo todo. Ele não tinha nada que desejássemos. Aí ele olha para tudo, antes de tudo isso, ele disse: Pai, eu sei o que eu vim fazer nesta terra, mas se possível, passa de mim esse cálice. No fundo do cálice estava eu e você,
estava a humanidade que precisava ser remida, resgatada, justificada, e a célula de pecado ser riscada, a culpa ser tirada da face de Deus e sermos inocentados. E no fundo do cálice ele disse: olha, Pai, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Botam Jesus na cruz, triturado, moído, cortado. E tem gente, o que mais me dói, que tem gente que fica: eu ainda não ganhei o carro, parece que Jesus não olha para mim. Eu ainda estou naquele mesmo trabalho, parece que Jesus não olha para mim. Ninguém me quer. Vou mudar de igreja, que lá tem um monte. Vou congregar em outro lugar, porque parece que Jesus não está aqui. Ele disse que tem onde tiver 2 ou mais, ele está. Está aqui, Jesus está aqui. Porque tem gente que está procurando uma novidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: a essência da fé cristã é acreditar no sacrifício do Filho de Deus. Glória a Deus. A condenação é essa: que o Filho do Homem veio ao mundo e os homens o rejeitou. Dá para sussurrar aí, adolescente? Nada além do sangue? Só sussurrar? Dá? Tá de cor aí na cabeça? Dá? Sussurra aí. Nada além do sangue, nada. Pode sussurrar que vocês são livres. Amada igreja, pode sussurrando aí, viu? Bem gostoso assim, jovens, quem souber, vai sussurrando aí. Pelos como é o mistério? Vocês que sabem o mistério aí. Ei, se chegou até aqui, é porque a cruz tem te mantido de pé. E se você, amigo, ainda está fora desse aprisco, se você, amigo, ainda está fora do reino de Deus, por não entender que Jesus é maior que a Páscoa, que Jesus é maior que o Natal, se você está em dificuldade de entender que somos salvos por esse Jesus, oh aleluia. Amado, você que pensou até em voltar, em sair do meio, deixa eu te dizer, não chegou até o fim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu. Jesus venceu. Eu quero conhecer os livres. Cadê os livres? Canta aí, canta aí. Eu sou livre. Cadê os livres? Não desista da cruz de Cristo. Não desista da cruz de Cristo. Eu sou livre. Na cruz tem cura. Na cruz tem profecia. Na cruz tem devolução de dons espirituais. Na cruz, está precisando voltar para a cruz, para deixar a aflição, para deixar a ansiosidade, para deixar a depressão. A cruz tira a depressão. Opa! Acidente de percurso. A cruz tira depressão. A cruz tira pecado. A cruz. Irmãos, eu só vou pedir uma coisa: que sentado não dá. Sentado não dá. Aconteceu um acidente aqui, mas sentado não dá. Faz um favor para mim. Dá um abraço quem está do teu lado. Fala para esse crente que está do teu lado assim, ó: eu vou te ajudar a chegar no céu. Eu vou te ajudar a chegar no céu. Custe o que custar, eu vou te ajudar a chegar no céu. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus.
Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Urabai.